Senhor no Evangelho de João, no capítulo 11 e no versículo 39. João 11, 39, aonde diz a palavra do Senhor: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Então, você pode ouvir o próprio Senhor Jesus falando aqui numa conversa que ele tem com Marta, quando ele diz algo para ela que, se fosse nos dias de hoje, se fosse que nem agora, estariam Jesus e Marta conversando, e quando ele conversa, ele diz para ela o seguinte: tirem a pedra. A pedra fechava o sepulcro, a pedra estava na frente do sepulcro. Ou seja, não era algo comum e nem era algo, eu creio que permitido por lei, de que você fosse abrir uma sepultura após o defunto ter sido sepultado já há 4 dias. Naquela época também haviam leis, como existe hoje, de que nós não podemos ir lá no cemitério e nós abrirmos uma sepultura depois de 4 dias sem que haja uma ordem judicial para isso. A lei não permite. E ele manda tirar a pedra. E a primeira desculpa, a primeira reação de Marta é dizer para Jesus: olha, já é de 4 dias e ele deve estar cheirando mal. E quando nós olhamos aqui nesta palavra, a gente consegue compreender que o motivo que Marta expressa aqui através das suas palavras, de que já cheira mal, de que já não é mais tempo de se abrir aquela sepultura, de que o tempo de chorar o morto já tinha passado. Talvez na imaginação de Marta, Jesus estivesse apenas querendo rever o corpo do seu amigo, que de igual forma ele não conseguiria, porque ele estava envolto em faixas, como diz a palavra logo em seguida. Ela fala de que Lázaro saiu e ele estava envolto em faixas e um lenço sobre a sua cabeça. Então nós podemos entender aqui que quando Marta não estava compreendendo bem o que Jesus estava querendo fazer, Marta não compreendeu o que Jesus estava falando. E é por isso que nós precisamos observarmos atentamente. Talvez quando nós ouvimos uma mensagem na igreja, talvez quando estamos ouvindo a mensagem de um pregador, a gente não esteja entendendo bem aquilo que Jesus está querendo fazer, aquilo que Deus está querendo fazer. Na mensagem ontem à noite nós falamos que o profeta Eliseu, a recém-empossado como profeta, há pouco tempo de ser colocado no lugar de Elias, ele passa por uma prova grande, porque a mulher que vai ao profeta, ela diz o seguinte: o meu marido temia o Senhor, temia a Deus, e o Senhor sabe muito bem. Porque agora Eliseu era a boca de Deus falando com aquela mulher. Ou seja, ela acreditou que aquilo que o profeta falasse seria Deus falando.
Então, quando você ouve uma mensagem da palavra de Deus e muitas vezes você não entende o que é que está acontecendo, você não consegue compreender o que está se passando, tenha no teu coração a certeza de uma coisa: você não precisa entender e você não precisa questionar Jesus sobre a situação, quem sabe de já adiantada, quem sabe já de muito tempo sem solução. Você não precisa dizer para ele, mas isso aqui já está assim há 10 anos e nunca mudou, porque ele pode mudar. O caso de Marta eram de 4 dias, mas quando se trata de alguma pessoa que está morta, e você sabe, quando uma pessoa ela tem um mal súbito, ou que ela sofre um acidente, ou a pessoa caiu no rio, algo assim, você sabe que o tempo que se tem para tentar reanimar esta pessoa, ele é relativamente curto. Você pode tentar por várias horas, mas tendo sucesso, ele não é depois de muito tempo. E então agora, Marta tinha uma situação em que o seu irmão já havia falecido e já havia sido sepultado há 4 dias. Então, aqui não dava esperança. A situação, olhando a situação, não dava esperança. Mas quando Jesus fala, não é preciso nós termos um elemento que seja favorável, né? Que seja uma ocasião favorável e que pode de novo Lázaro voltar à vida. Mas só que nós precisamos entender uma coisa, que para Deus não existe tempo, não existe limite. A palavra impossível, ela não faz parte do vocabulário de Deus, e você precisa compreender, nós precisamos entender porque nós humanos, como nós vivemos neste mundo e cremos num Deus que é todo-poderoso, muitas vezes a gente, quando vai pedir a Deus um milagre, primeiramente nós ficamos analisando, primeiramente nós ficamos questionando se Deus, na verdade, está, ou ele é capaz, se Deus está tão capacitado para fazer algo que nós nunca vimos. Eu quero dizer para você, não importa o que você já viu, não importa o que você pôde perceber, a verdade é que Deus, ele é supremo, ele é criador, e uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender, que Deus, ele criou os céus e a terra, mas depois ele não perdeu a capacidade de criar. Deus não perdeu a capacidade de criar coisas novas. Naquela época, se você disser hoje, mas como que Deus vai... Naquela época não havia árvores, não havia a vegetação rasteira, não havia peixes no mar, não havia sol, não havia lua, não havia... Aí começa aí uma questão de dizer, não havia nada disso. Mas eu quero dizer para você que se o mundo começa agora, com as tecnologias que nós temos, as coisas, Deus seria tão suficientemente capaz de criar coisas novas quanto ele foi lá no início. Portanto, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você está lutando com algo que está fora da tua capacidade, entenda você que Deus é capaz de criar isso aí. Deus é capaz de trazer à realidade coisas que não existem. Não peça para Deus algo que seja contra a sua palavra, porque isso Deus jamais fará. Nós precisamos nos enquadrar, nos alinhar com a palavra de Deus. Nós precisamos deixar que Deus conduza as coisas na nossa vida de tal maneira que ele possa fazer com que nós sejamos abençoados através daquilo que estamos fazendo. Então, se a tua situação é complicada, se a tua situação é difícil para você, aos olhos do povo, aos olhos da lei, eu quero dizer para você, coloque isso diante de Deus. Coloca isso diante do Senhor, porque Deus, ele não é um Deus que anda pelas leis dos homens. Deus, ele não é um Deus que tem o seu poder limitado
por algum ditador que diz, não, aqui você não pode falar da palavra, aqui você não pode falar de Deus. Deus não tem esses limites. O Senhor é tão poderoso, e você vai dizer assim, oh, a minha questão está lá em Brasília, e ela não tem se desenrolado, ela não tem saído. Eu quero dizer para você que o Deus daqui do Rio Grande do Sul, o Deus aqui de Lajeado, também é o Deus que está em Brasília. Então, porque Deus pode mexer, Deus pode mover lá, quem sabe, um documento que você está precisando. Eu estou só citando um exemplo aqui. Você pode ter, porque não daria evidente para nós aqui citarmos todo e qualquer caso que estivesse acontecendo com alguém. Você sabe, você conhece, você tem a situação, e essa situação, então, ela precisa ser levada ao conhecimento de Deus. Não importa o que é, não importa o que acontecer, não importa o que está se passando, Deus, ele é suficientemente capaz de fazer. Portanto, creia no Senhor, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, e o Senhor vai te ajudar. Essa doença, para o homem, ela ainda pode não ter cura, ela pode não ter solução, mas para Deus ela tem. O que é necessário é que a pessoa que está necessitada, que ela creia, que ela acredite, que ela confie no poder de Deus, porque senão você vai ver na palavra de Deus, e aqui o Senhor Jesus fala para ela algo bem interessante, quando ele disse aqui, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Então Jesus, ele aqui diz para Marta, você tem que acreditar, você precisa confiar, você precisa ter fé, que o milagre vai acontecer, e aí ele vai acontecer. Então, neste momento, eu convido você para que nós oramos junto, convido você para orarmos ao Senhor, para que a tua vida seja abençoada, para que esta resposta venha, seja ela em qualquer área da sua vida, e que ela esteja dentro, é claro, ou de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor vai nos ouvir. Então, que você possa, neste momento, orar juntamente conosco. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, desta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a mensagem da pastora Joyce Meyer, também agora, ó Deus, através da palavra que foi anunciada aqui. Senhor, tudo que aqui está escrito ainda tem o mesmo valor dos dias em que Jesus está diante do sepulcro. Portanto, ó Pai amado, nós cremos que o Senhor pode ouvir, que o Senhor pode responder, que o Senhor pode falar com muitas pessoas, Senhor, que estão hoje necessitadas, ó Deus, de que o Senhor mova a tua mão, dê o teu parecer em favor da questão a qual está afligindo a sua vida. Pai, em nome de Jesus, dê graça a estas pessoas, envolve com teu Espírito, resolve esta situação para elas, Senhor. Em nome de Jesus, nós ordenamos, Senhor, que as coisas voltem ao normal, que tudo aquilo que parecia perdido, agora torne a voltar de novo e essa pessoa seja abençoada. Ó Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre ela, para que ela possa, Senhor, contemplar as obras poderosas do teu Espírito Santo, e que o Senhor possa tocar na sua vida, tocar no seu coração, tocar na sua alma, ó Deus, quem sabe na vida do ente querido que está enfermo. Senhor, nós oramos por este rapaz que desapareceu, que está desaparecido, Senhor, desde ontem ao meio-dia. Nós te pedimos misericórdia, Pai, que o Senhor esclareça, o Senhor traga de volta, o Senhor mostre o lugar onde ele está. Ó Deus, em nome de Jesus, nós já cremos que o Senhor está operando milagre e o Senhor vai visitar esta vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe onde estiver agora. Ó Senhor, aos pedidos de oração, Senhor,
estamos orando e crendo que o Senhor fará obras poderosas. Pai, em nome de Jesus, guarda cada um dos nossos ouvintes, Senhor, e já, ó Deus, agradecendo pelas obras que o Senhor fará nesta manhã na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e também agradecemos para a glória do nome poderoso do Senhor, em nome de Jesus.